Olá, é muito bom ter você aqui para a gente falar sobre o paisagismo à luz da Bíblia. O nosso tema de hoje vai ser oração. É algo que eu sinto Deus falando comigo, então eu queria fazer essa reflexão, compartilhar com vocês a reflexão que eu tenho feito esses dias. E o objetivo da reflexão de hoje é para nós juntos aprendermos como Jesus nos ensina a orar. Ou seja, como nós oramos da maneira correta, da maneira como Ele nos ensina. Não é da maneira como eu acho, não é da maneira como você acha, mas é da maneira como Jesus nos ensinou. E pensando do ponto de vista paisagístico, quando nós olhamos para os fundamentos de um jardim saudável, do ponto de vista agronômico, basicamente nós precisamos ter qualidade do solo, adubação equilibrada, irrigação eficiente, controle fitossanitário e poda correta. A nossa vida com Deus também tem os fundamentos, e um deles, sem dúvida, é a oração. Por isso que eu acredito que seja tão importante, a gente já falou em alguns momentos sobre as disciplinas espirituais, em vários momentos sobre a oração, mas eu sinto Deus ministrando no meu coração a questão de me aprofundar mesmo em como orar da maneira correta, nesse tema, né, tão central na Bíblia, como Jesus nos ensina. Todos sabemos que a oração é essencial na nossa caminhada de fé. E entendermos a maneira correta de orar vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, vamos nos aprofundar sobre esse tema. Depois que eu já estava escrevendo essa reflexão, enfim, durante toda a última semana, eu assisti uma pregação do Bill Johnson e ele falava assim, uma das coisas que ele falava nessa pregação era: orar sem cessar nos mantém espiritualmente saudáveis. É a chave para permanecermos em Cristo. Porque tem a oração, né, como a gente ora da maneira correta. E Jesus nos leva também a entender e a falar sobre a oração sem cessar, que é orar em todo o tempo. Isso é outra coisa que eu tenho tentado entender e eu vejo assim muita dificuldade, não sei se é só comigo, mas de orar em todo o tempo, orar sem cessar, porque hoje em dia a nossa mente, ela não para, ela está pensando em 700 mil coisas ao mesmo tempo. Como conseguir essa paz, esse centro, sabe, de orar sem cessar, de permanecer em espírito de oração? Eu não sei vocês, mas eu acho isso algo muito desafiador, mas realmente, como ele fala aqui para nós, é o que nos mantém espiritualmente saudáveis. É a chave para nós permanecermos em Cristo. Ou seja, a gente precisa descobrir e desenvolver isso, já que é tão importante na nossa caminhada. Vou parafrasear aqui com vocês Mateus 6, do versículo 5 ao 8, para a gente começar a se aprofundar no que Jesus nos ensina sobre oração. Mateus 6, do versículo 5 ao 8, Jesus fala para não orarmos como os hipócritas, que eles ficam em pé nas praças para serem vistos pelos outros. Ou seja, o objetivo dos hipócritas, quando eles vão orar na frente dos outros, não sei se vocês já viram, tem muitos pastores que falam isso, da questão que tem gente que até muda a voz a hora que vai orar, né? E o objetivo disso era eles parecerem mais santos, porque naquela época, quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso, as pessoas, o status da época era você parecer espiritualizado. Então, uma pessoa que ficava nas esquinas orando em voz alta, ela tinha o status de ser uma pessoa mais espiritualizada. Então, o que Deus está falando aqui é que ele sabe que o objetivo daquela pessoa era ser visto pelos outros.
Então, é um ensinamento muito importante para nós a respeito da oração. E do versículo 6 em diante, Jesus nos fala para quando formos orar, nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, que o Pai, que nos vê em secreto, ele está nos vendo quando a gente entra no quarto, ajoelha ou você tem o seu tempo ali com Deus de oração. Ele está vendo. Olha o quanto isso é poderoso. Ou seja, ele nos vê quando estamos orando, mas também aqui ele nos ensina muito, resumindo, né? Que a oração é um momento íntimo. É um momento ali de intimidade com o nosso Pai. E para não orarmos com o objetivo de ser visto ou de receber aplausos. Ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do coração de cada um, então ele sabe qual é o objetivo e qual é a intenção por trás daquela oração. Agora vamos entrar no tema central aqui do que eu quero refletir com vocês hoje, que é Mateus 6, do versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. E foi muito doido, porque quando eu fui refletir e eu estava entendendo que eu estava sendo levada para esse lugar de reflexão mais profunda sobre como a maneira correta de orar, tudo começou a aparecer para mim sobre a oração do Pai Nosso. Assim, tudo. Eu não sei nem explicar para vocês, mas começou a aparecer isso para mim. Aí eu falei, tá bom, já entendi. É sobre isso, é sobre a oração do Pai Nosso, que é o ensinamento, né, de como nós devemos orar corretamente, que eu preciso me aprofundar, que eu preciso entender, porque é daí que já tá todas as instruções, né? Enfim, eu vou ler com vocês Mateus 6, do 9 ao 13, a oração do Pai Nosso, e depois a gente vai destrinchar juntos. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração muito conhecida. É uma oração que nós sabemos, muitas pessoas sabem de cor, nós sabemos de cor, e a gente fala, a gente recita ela. Mas o que eu fui tentar fazer foi destrinchar esse ensinamento, linha por linha, versículo por versículo, porque aqui são vários versículos, né, do 9 ao 13. Então vamos lá. 1. Ele já nos ensina, no início da oração, através do conhecimento de Deus como Pai. A primeira coisa é reconhecermos a paternidade de Deus. Então, quando a gente começa aqui, portanto, orem assim: Pai, a primeira palavra de como Jesus nos ensina a orar, que é o modelo de oração, é Pai. Gente, isso aqui é muito poderoso, porque quando nós formos orar, a primeira coisa que ele nos ensina a fazer é reconhecê-lo como Pai. E o Pai é traduzido para Pai em português, mas a palavra Abba, na versão original escrita, né, significa Abba. E Abba era paizinho, é um pai próximo, é um pai que é um reconhecimento de um pai perfeito que está com a gente o tempo todo. Ele está no céu, no trono dele, como a gente vai ler daqui a pouco também, na mesma oração. Mas pai, assim como Jesus chamava Deus o tempo todo, Abba, é um pai próximo, que está com a gente, amigo, que não nos abandona, que está com a gente o tempo todo. Então, quando a gente for começar a orar, é esse entendimento. E algo que eu lembrei quando eu estava refletindo sobre isso, é a questão de que eu já ouvi várias pregações falando sobre isso, como
muitas pessoas têm a dificuldade de reconhecer a Deus como Pai, porque tem uma disfunção da figura paterna terrena. Ou seja, as pessoas, muitas pessoas, eu conheço várias, não sei vocês, mas é algo comum, infelizmente, tem algum problema com o pai terreno, né? O pai, mãe e pai, o pai daqui, da terra. Então, como você não tem um relacionamento saudável, minimamente saudável, com o seu pai aqui, como que você vai conseguir entender que existe um pai que você não pode ver a olho nu, que te ama, que é próximo, que cuida de você, sendo que a figura paterna representada aqui na Terra, que você chama de pai, é alguém que muitas das vezes traz tanto sofrimento para você, traz tantos desafios a serem lidados do ponto de vista emocional. Enfim, então é algo para a gente refletir na questão de que o nosso pai, ele não se compara com o nosso pai daqui. Todo mundo tem um pai, ou teve, que ele está sujeito a erro, e eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque cada um conhece, né, as suas dores e os seus desafios. Porém, o nosso Pai eterno, o nosso paizinho, o nosso Abba, ele não se compara com o pai terreno que está sujeito a pecar e a nos machucar muitas vezes. Então, ele já começa a oração falando Pai Nosso, ou seja, Paizinho, que está aqui comigo durante essa oração. Reconhecer a paternidade dele. 2. Santificado seja o teu nome. Ou seja, continuar a oração adorando. Saber que o nome dele é santo, soberano. Um nome que precisa ser tratado com reverência e honra. Então, é um pai próximo, mas é um pai que merece toda a nossa honra, porque ele é santo, porque ele é poderoso, porque ele está acima de todas as coisas. Ele é próximo, mas ele também é soberano. A gente orar, né? A partir do momento que a gente entendeu na primeira parte que ele é um pai próximo, a gente reconhecer a soberania dele e honrá-lo e adorá-lo, né? Reverenciar e honrar esse nome, vivendo de uma maneira. Aí a oração, gente, é do coração de cada um, né? Ele está nos ensinando aqui um mapa do que a oração precisa ter de uma maneira correta, mas aí vai entrar o coração de cada um, a maneira como cada um vai fazer isso, independente, né, do que ele está nos ensinando. Então, eu reverencio e honro esse nome, vivendo, um exemplo, né? Vivendo de uma maneira que agrada o coração, que agrada e honra esse Pai. Depois a gente continua. Venha o teu reino. Venha o teu reino, ou seja, tudo o que é eterno. Venha o teu reino. Que o teu reino invada o nosso coração, invada as nossas vontades, renove a nossa mente. Porque, gente, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre o que é o reino de Deus. Mas uma coisa que a gente sabe que o que não é o reino de Deus é tudo que é desse mundo, esse mundo fadado ao fracasso. Tudo que é fadado ao fracasso pertence a esse mundo. E tudo que é perfeito é algo que vem do reino dos céus. Ou seja, existe um reino lá em cima e quando a gente aceita Jesus e passa a querer viver da maneira dele para nossas vidas e não da a maneira como a gente achava que era a certa, a gente passa a entender que a gente quer começar a viver aqui na Terra aquilo que é do reino dos céus e não dessa terra. E então a gente
passa de uma maneira que ela não é plena ainda, né? Então, por isso que eu falei que a gente pode falar disso daqui, o assunto reino de Deus é algo muito amplo, muito profundo, mas a gente passa a começar a viver aqui na Terra já o reino dos céus, não de uma maneira integral, porque no reino dos céus não existe dor, não existe sofrimento, não existe enfermidades, por exemplo, e aqui, infelizmente, vive, mas a gente pode começar a viver, pedir a transformação da nossa mente para já começar a viver o reino aqui. Mas uma coisa a gente tem certeza que não é o reino, as coisas mundanas, as coisas dessa terra, que não são eternas. Enfim, então que venha o teu reino, tudo que é eterno, tudo que pertence ao reino dos céus, invada o nosso coração, renove a nossa mente, pedir para que o reino dele seja manifestado hoje em tudo que nós fizermos, para que a gente consiga já começar a viver o reino dos céus todos os dias da nossa vida. E o reino dele, uma coisa também que diz na palavra de Deus é que é justiça, salvação, paz, ou seja, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que nos traz paz, nos preenche de uma maneira eterna. Então, quando a gente lê, né, e fala na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, a gente está falando que eu me desapegue daqui e que o seu reino desça. Que eu já comece a viver aqui as coisas eternas. Olha isso. Seja feita a tua vontade. O seja feita a tua vontade é nós reconhecermos que quem sabe o que é melhor para nós, mesmo sem muitas das vezes nós entendermos, é Ele, e não nós mesmos. A gente já falou sobre isso. Um coração obediente e submisso para vivermos a vontade dele. Quando a gente fala, seja feita a tua vontade, nós estamos falando isso. Um coração obediente e submisso para vivermos a vontade dele. Não fazer a nossa vontade, e sim a dele, vai exigir renúncia. Vai exigir renúncia. Não tem como. Não tem como a gente viver o reino e viver a vontade dele sem renunciar. Inicialmente, o primeiro passo, a nossa própria vontade, o nosso ego, nosso achismo, enfim. Aqui é aquilo que nós conversamos sobre abandonar, né? Eu acredito que foi o último vídeo, o controle pessoal que a gente sempre quer ter sobre as situações, né? E focar nos propósitos eternos, no reino de Deus. E daí a gente continua, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui é muito a questão da dependência, do reconhecimento da dependência. Fé, confiar, não é o pão de amanhã, é o pão de hoje. Tudo o que nós precisamos para viver a vontade dele hoje. Saber que o nosso sustento vem dele, ele é o nosso sustento. E aprender a viver um dia de cada vez. Eu não sei para vocês, mas como isso é desafiador. Como é desafiador a gente conseguir, sim, planejar, né, que eu acredito que é um ato de responsabilidade nós planejarmos, mas conseguir focar no hoje, no momento presente, nas nossas ações que nós estamos fazendo agora e tá 100% focado ali, no agora. Como é desafiador. E perdoa, ele continua, né? Perdoa as nossas dívidas. Aqui dívidas significa pecados, né? Pedir perdão pelos nossos pecados. Todos os dias nós fomos perdoados e nós continuamos sendo perdoados. Reconhecer, né? Eu acredito que quando a gente pede perdão pelos pecados e nomeia, e Deus traz ao nosso coração o que a gente pecou, o que a gente fez de errado. Às vezes é na hora mesmo. Não sei com vocês, mas falando aqui, eu pensei, às vezes na hora que a gente faz uma coisa que a gente acha que
não deveria ter feito, na hora vem o desconforto, né? Essa questão do discernimento do espírito, na hora a gente se sente incomodado. E a hora que a gente sentir isso, já reconhecer e já pedir perdão, né? Já pedir esse discernimento e esse reconhecimento em toda oração, que é o modelo que ele nos ensina. Perdoa os nossos pecados. Orar, sempre reconhecendo e pedindo perdão. E aí ele continua, né? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, assim como nós perdoamos alguém que cometeu algum tipo de pecado em relação a nós, que nos magoou, que nos feriu de alguma maneira. Ou seja, me perdoa, assim como eu também perdoo. Eu peço para ele me perdoar, mas será que eu estou também perdoando? E na questão de, será que, agora eu pensei nisso, será que eu estou me perdoando pelos pecados que eu cometi, realmente colocando diante do altar dele e me perdoando e também perdoando quem fez algo contra mim? Aquele que entendeu que é muito perdoado, muito perdoa. Lá em Mateus 7,37, quando Jesus conta sobre a pecadora que ungiu os pés dele, no versículo 47 ele diz: por isso, afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, aquele que acha que tem pouco pecado para ser perdoado, como se isso fosse possível, pouco ama. Porque ele acha, como ele estava falando aqui para os fariseus, né, que ele está num lugar de superioridade. Que aquela pessoa pecou muito, mas eu não peco muito. Então eu não preciso, eu não dou tanto trabalho para Jesus assim. Quem já ouviu isso? Oi, gente. Não existe uma coisa dessa, né? Enfim, pouco ama. Se ele nos perdoou, quem sou eu para não perdoar? Desafiador? Sim, eu não tô falando que nada disso daqui é fácil, tá? Pelo contrário. Só tô tentando entender como que ele nos ensina a orar. É fácil, não é? Continuando. Não nos deixe cair em tentação. É orar, sabe? Pedindo, Pai, me deixe atenta. Me deixe vigilante. Para que quando eu ver o pecado, perceber o pecado de longe, eu já saia correndo, ou seja, fuja daquilo. Ficar sensível para a presença do Espírito Santo. Pedir por discernimento no Espírito. Não nos deixe cair em tentação. Pai, me deixa sensível para que quando a aparência do mal, sabe, lá de longe, eu já entenda que aquilo ali é uma cilada. E eu já me posicione em oração sem cessar e já entenda que aquilo ali é uma armadilha, mas que eu não vou cair. Porque quando a gente está disperso, quando a gente está desatento, a gente é levado muito mais facilmente. E ele continua, livra-nos do mal. Pedir por proteção espiritual vinda dele. Cuidado. E aqui eu penso que o quanto mais estivermos atentos e com um relacionamento com ele, mais rápido nós vamos entender os sinais, que é o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Para sermos livrados do mal. E aqui, a questão do livra-nos do mal e da questão da gente estar com discernimento e estar sensível no espírito, quanto mais nós estivermos escolhendo, e sim, é uma escolha diária
em cada segundo, alimentar o espírito e não a carne, mais sensível a gente vai estar. É algo que eu percebo, sabe? O que nos deixa atento para o pecado e para tudo, assim, para o mundo espiritual. É quem a gente está escolhendo alimentar. A gente está escolhendo alimentar o espírito ou a carne. Se o nosso espírito estiver mais alimentado, o nosso espírito ele está mais fortalecido e o nosso espírito ele já vai identificar com mais rapidez, porque ele está forte. E o mal fugirá de nós. Amém. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a vontade dele. Nós não estamos alimentando a carne. A gente está deixando ela morrer de fome. Essa é a ideia. Deixar ela morrer de fome, a carne morrer de fome. E é tudo, gente. Tudo o que o inimigo quer é que a gente alimente a carne. Com as escolhas, e é de uma maneira sorrateira, sabe? Com as escolhas, com a desobediência. A desobediência nada mais é do que escolher alimentar a carne e não o espírito. A gente está escolhendo desobedecer. É isso. Então, resumindo, a gente falou bastante coisa aqui. Eu fui refletindo e escrevendo e pensei, meu Deus, quanta coisa, sabe? Quantos ensinamentos, o quanto eu preciso aprender a orar direito. Porque muitas das vezes a gente vai para Deus com algum pedido, ou gente, Deus não é o gênio da lâmpada que vai eu quero, eu preciso, eu quero. Ele é misericordioso, ele é soberano, ele tem poder, ele pode fazer o que ele quiser. Mas olha que riqueza nós aprendermos como a gente ora. Ele deixou tudo escrito, sabe? Então agora vamos só resumir para os ensinamentos centrais aqui do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, do nosso modelo. Então, relacionamento com Deus como Pai. Não como alguém distante, mas como um aba, como um paizinho, como alguém próximo. Prioridade do reino sobre os nossos próprios desejos. Ou seja, submeter a nossa vontade à vontade soberana dele. Dependência diária, tanto física quanto espiritual. Cultura de perdão, uma cultura, mesmo isso fazer parte da nossa vida diariamente. Cultura do perdão, como parte da nossa identidade cristã. Lembra, nós fomos adotados como filhos, nós somos perdoados. Quem muito foi perdoado e reconhece isso, muito perdoa. Fácil não é, mas ele está aí para nos ensinar como. Consciência da batalha espiritual e da necessidade do livramento do mal. Está atento, está atento. E tudo isso, todos esses ensinamentos centrais, lembrar que honrar a Deus, que Ele é santo, sabe? Que Ele é soberano. E nós buscando fazer isso da maneira como Ele nos ensina, nós estamos adorando, glorificando e honrando o nome dele, porque é para isso que a gente está aqui. Não é para saciar os nossos desejos e as nossas vontades, mas é para honrar e adorar e bendizer o nome dele. Então, vamos para a reflexão de hoje. Pensar em como eu tenho orado. Será que eu estou apenas pedindo, falando e não ouvindo? Essa é uma reflexão que eu fiz para mim e que estou compartilhando com vocês. Então não é algo que eu estou falando para você fazer, é algo que eu estou buscando e vou continuar buscando a fazer. Então vamos juntos. Será que eu, quando eu vou orar, tenho reconhecido que ele é um pai íntimo, próximo, adorando, buscando entender e viver o reino dele, reconhecendo que a vontade dele sempre é melhor do que a minha, reconhecendo a minha dependência diária dele para tudo, perdoando diariamente e assim sendo perdoada
e tendo consciência que existe uma batalha espiritual acontecendo e que eu preciso estar sensível espiritualmente, que o meu espírito ele precisa estar alimentado. Será que eu tenho feito isso? Essa é a reflexão de hoje. Que quando nós formos orar, nós possamos lembrar com profundidade como Jesus nos ensina a orar. E saiba que oração é falar com Deus, mas também é ouvir. A gente fala, é um diálogo. A gente fala e a gente também ouve. E não precisam ser palavras difíceis, rebuscadas. Não precisa. O que a gente precisa é de um coração quebrantado e sincero diante dele. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que Ele nos ensine a orar de uma maneira verdadeira, profunda e que honre o nome dele. Que essa reflexão de hoje fale com você profundamente, da mesma maneira que falou, tem falado e falou muito agora comigo também enquanto eu compartilhava com vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.